Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite, gente. Estamos começando mais uma live de quinta-feira. Então a gente já pede para vocês para curtir o vídeo, compartilhar. Depois a gente vai colocar também no YouTube. Então, se você ainda não segue a nossa página também no YouTube, tá lá como Guia Universalista. E vamos começar, vamos fazer uma oração para iniciar. Agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de nós estarmos todos aqui, estamos juntos, não estamos presencialmente, mas a gente sabe que essa não é a única forma da gente estar junto. E é isso, vamos começar então. Boa noite, esperamos que estejam todos bem, melhores que a outra semana, né? Sim, com certeza. Que a gente possa estar conectado, a gente possa estar interligado com a espiritualidade, com Deus, com as pessoas, né, que nos veem, que nos ouvem, que compartilham o nosso trabalho, né, e que cada vez mais a gente possa estar levando essa mensagem de auxílio, de esperança, de fé, de coragem, principalmente nesse momento onde a gente vê muito a questão do drama, né, da teoria da conspiração, da dramatização, né? Lógico que é uma situação delicada que a gente está vivendo planetariamente falando, mas a gente precisa tentar ao máximo, né, a gente não ser mais um desses que estão entrando assim no estado de desespero, de perturbação. Não que está errado quem está fazendo isso, mas algumas pessoas não conseguem realmente, outros conseguem ter mais facilidade para manter em harmonia, manter-se em paz, né? Então que as pessoas que têm visto, têm ouvido os nossos vídeos, têm percebido que a proposta da espiritualidade, de nós como um todo, é de levar esperança, levar paz, levar serenidade, levar tranquilidade, levar saúde, levar confiança, levar esperança, né? Para que logo isso já está passando, isso vai fazer uma parte da história do passado, né? E a gente já passou tantas coisas na história da humanidade, e isso aqui é mais um ciclo pequeno também, né? Então aqueles que puderem se manter num estado de serenidade maior, de tranquilidade, de equilíbrio, de buscar, né, como tem dito sempre nas palestras, eles falam muito sobre a questão da luz e a escuridão. Se a gente puder buscar a luz, né, de qualquer forma ela é bem-vinda, seja batendo o pé no chão, seja dançando, cantando, lendo um livro, vendo uma palestra, lendo a Bíblia, fazendo oração, meditação, não importa, né? O importante é que a gente compartilhe com o lado da luz, que nós sejamos alimentadores ou fortalecedores do estado da luz. Isso é muito importante, a gente tem conversado muito sobre isso, então que também nós precisamos fazer jus a essas mensagens que têm sido trazidas pelos nossos amigos, nos estimulando e nos incentivando a superar essa fase, a passar esses momentos, né? A aprender a lidar com situações adversas que, por exemplo, o planeta nunca passou por esse momento que nós estamos passando agora. Mas a gente está numa reta final aí, né? Passamos a maioria do tempo e agora é só aguardar aí, né? Um pouquinho mais de paciência. Sim. Né? Simone, Célia, os que estão nos vendo, nos ouvindo, os que vão nos ouvir amanhã, que essas lições que são trazidas pelos nossos amigos, elas são exatamente para nos trazer bastante conforto e esperança para esta situação que nós estamos vivendo. E com certeza, porque se a gente observar a história do mundo, sempre houve um desafio, né? Sim. Aí passou a Covid e acabou o problema. Não, antes da Covid nós tínhamos outros problemas, né? É que agora a gente não está se lembrando dos outros, né? Mas eu quero só deixar um alerta, né? Eu me lembro quando começou o processo da Covid, né? Eu vi uma palestra de um médico, eu não me lembro qual é o nome do médico, mas é um médico brasileiro, e ele disse assim, que se realmente houvesse interesse, né, não gosto de falar nem nomes, né, dos responsáveis, acho que é o termo mais correto, de conter o Covid, então a primeira coisa que teria que ter sido feito
teria que ter proibido que a mídia maximizasse isso, né? E que as informações trazidas ao público, elas viessem dos departamentos da saúde, né? De uma forma comedida, de uma forma organizada, de uma forma até ética, para falar assim, né? Para quê? Porque não fica esse estardalhaço de bombardeio de informações de uma forma muito nociva para a consciência humana. Então esse médico falou que se a intenção fosse realmente de ter um controle maior sobre o Covid, era para que a mídia não divulgasse, não fizesse o que está sendo feito no mundo inteiro, né? Na maior parte do mundo, podemos até dizer, dessa forma. Porque a gente sabe, por exemplo, que muitos morreram muitos aí de dengue, de acidente, de problemas, acidentes cardíacos, né? E tantos outros, e a mídia fica falando do que morre, né? Então a mídia poderia fazer um trabalho falando assim, os que sobrevivem. Sim. Né? Quantos que já foram curados, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, eu vi esses dias que o Brasil é o 6º país com índice de vacinação maior no mundo, no planeta, né? Então isso não falam mal de governo, falam mal de secretário de saúde, falam mal do pessoal, mas não falam que a gente está no 6º lugar, né? Então, É que infelizmente ainda é o que vende, né? E é o que a gente acaba, de certa forma, consumindo, né? Porque só se vende porque alguém consome, né? Então, mas aí que está a questão. Eu acho que quanto mais nós formos inteligentes o suficiente, né, para lembrar das palestras da água suja e da água limpa, e né? parar de beber, né, a água suja. E não trazer esse tipo de informações, porque infelizmente eu conheço casos de pessoas que ligam a TV 7 horas da manhã e desligam meia-noite, o tempo todo em canais em que não precisa falar, que eu falo o tempo todo só da desgraça da Covid. A pessoa passa, ela vai no banheiro e deixa a televisão ligada para escutar do... E é só né? uma repetição, né? Porque se você liga às 7 da manhã, se você quer se informar, a gente não está falando para ninguém se alienar do que está ocorrendo. Mas qual que é a necessidade de você ver o noticiário o dia todo? Sim. Né? Então, assim, eu acho que ver que está falando uma coisa num determinado canal, aí termina, né? Aí começa no outro que vai falar exatamente a mesma Tudo igual, coisa. Né? Tudo igual. Então, e uma outra coisa que é importante para vocês perceberem, se vocês observarem, se vocês pegar sei lá, pode ser no canal, de qualquer canal de YouTube, aí, o Google, aí pesquisar, né? Então vem ali, ó, aconteceu isso e você lê e você ouviu a informação, você lê, ouviu, se apropriou da informação. Se você olha para a TV e você recebe o ambiente, o tônus de voz do jornalista, a dramatização que ele faz, o impacto, a resposta neuroquímica do nosso cérebro é completamente diferente de você ver olhando no jornal, aconteceu isso, aconteceu isso. Aconteceu, tudo bem. Agora, quando você vê na TV, tem todo um processo de... Tem as imagens. As imagens, né? O drama, o choro, né? Aquelas questões, né? Que nós estamos aí, quem está ligado mais à espiritualidade, já sabe que as pessoas que estão deixando a vida física por causa da Covid são espíritos que já se comprometeram com isso, que já vieram prontos para isso, já terminaram a sua fase de existência aqui na Terra, seja criança, seja jovem, seja idoso, né? A gente sabe que é um sistema, é um projeto, né? Não é um acidente que aconteceu, que veio a Covid. Tanto é que nós fizemos a live do outro dia, não sei qual é o tema lá, eles falam da bênção da Covid, né? Acho que foi de quinta passada. Eu não me lembro direito. Quinta passada. Mas o que Ver pelos olhos de Deus. Então. Foi feito a semana. Acho que não colocou ainda no canal, né? Não, vai ir no canal então. Essa semana. Então, e a gente começar a ver as coisas com os olhos de Deus, então a gente vai ver que a morte tem uma bênção de Deus, a Covid tem o planeta, a humanidade vai ser uma outra humanidade depois de Deus, depois da Covid, muitas coisas boas vai ser, né, eu nem vou citar porque eu sei de tantos casos aqui de coisas boas que vieram depois da Covid, e talvez ele faça mais uma outra palestra falando sobre essas questões, né? Enfim, o enfoque, como foi dado a semana passada, né, que eles tentaram falar de nós não mais humanizarmos Deus e divinizarmos a nós mesmos, é um tema, como eles já disseram, que vão estar direcionando esse tema de uma forma o mais clara possível, né? E o mais coerente possível, numa tentativa de despertar as consciências, né? Porque a proposta da espiritualidade como um todo, se a gente vê
a maioria dos canalizadores que estão falando aí, ou todos os que estão falando que têm uma certa responsabilidade, eles não estão focados na teoria da conspiração, estão focados, se podemos dizer, na realidade da evolução, da libertação e da salvação, né? Então, é uma continuidade desse enfoque para que cada vez mais, quanto mais pessoas possam, né? Você vê no canal, se você acha que é interessante, passar isso para as pessoas. Isso não é um tema para pessoas universalistas, para pessoas espíritas, para pessoas... Isso é para a humanidade como um todo, né? Porque quando a gente conhece Deus, a gente vê que todas as pessoas são filhos de Deus e todos merecem o mesmo respeito, o mesmo carinho, a mesma dedicação. Então, essas palestras não são direcionadas para públicos, né? Elas são direcionadas para toda a humanidade, que somos filhos de Deus, todos nós, independente de etnia, de crença ou coisas parecidas, né? Então, como a gente já falou na semana passada, nós vamos falar hoje sobre um assunto que é bem polêmico, né? Polêmico para quem não conhece Deus, né? Para aqueles que conhecem Deus, não existe polêmica, né? Para quem conhece Deus, não existe separação, né? Quem conhece Deus, não existe divisão, né? E aí é da forma que eles têm abordado esse tema, né? De unificação. Se nós podemos falar dessa forma. Boa noite a todos. Boa noite. E muita paz, muito amor, muita alegria. E muita satisfação, muita realização, muita beleza. Eu já disse outras vezes, vocês precisam começar a pensar. Tem uma palestra que fala sobre que Deus é doçura, que Deus é alegria. E se você é doce ou se você é amargo, né? Então queremos dizer, vocês precisam rir mais, dançar mais, cantar mais, alegrar mais, passar alegria para as pessoas, porque aí não fica com velhice no rosto, nas peles. Precisam ter mais alegria no coração, cantar e dançar, passear. Não pode passear agora. Tá? Agora não. Mas quando pode, vão passear. Ou passeia e mentalmente. É possível. Faz uma visualização que você está no Havaí, naquele mais coisa linda do mar e nas plantas. Ou quem gosta de montanhas e vai para o Everest. Vai fazer uma meditação. Quem gosta de matas vai para a Amazônia. E quem gosta de deserto vai para o Saara. Em todos os lugares, a sua mente pode ir para onde você quer ir. E nós queremos dizer algo para vocês que é muito importante. E queremos dar um direcionamento, ou talvez uma compreensão mais divina, que é uma questão muito, como posso dizer, muito incógnita para vocês. E que é isso? E as religiões. Então nós queremos dar para vocês uma nova formato, ou talvez uma nova visão, ou uma nova compreensão, para aqueles que têm a compreensão, que já sabem como é, e para aqueles, às vezes, que são mais separatistas, ou que têm uma pressuposto verdade no trabalho que faz, ou na crença que tem. Então, eu quero dizer para vocês não precisam concordar. Eu quero que vocês reflitam. Se não concordarem, vocês mandam depois as informações, as questões para a Simone e ela vai responder, ou Milani responde, ou nós podemos responder, não temos problemas quanto a isto. E que é isto? Vamos fazer um raciocínio. Qual é a religião que é certo? Qual é?
qual a religião que é certa? É A, B, C, D? Ou será que todas as religiões estão certas? Porque queremos perguntar para vocês, se um homem, um ser humano qualquer, uma mulher, qualquer pessoa, e pode ser, ela faz um templo pequeno que cabe 5 pessoas, outro faz um templo que cabe 5.000 pessoas, para adorar, para reverenciar, para cultuar, para pregar, talvez, para doutrinar, talvez, em nome de Deus. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. E vocês acham, Simone, quem você acha? Célia pode falar, Maria pode falar. Vocês acham que se foi feito algo para isto, para Deus, para a obra de Deus, vocês acham que Deus diria assim, esta casa é muito feia, eu não vou, ou esta representante desta doutrina é muito atrasado, não vou, ou este é muito gordo, este é muito magro, este é muito baixo, este é muito alto. Vocês acham que Deus, a presença de Deus, em qualquer, pega o relógio para saber os horários, depois está aqui o dele, pega por favor. Em qualquer lugar, se não tiver um templo construído, se você pegar as regiões mais afro, onde os homens se reúnem embaixo de uma árvore, de uma planta, por exemplo, ou na mata, ou no meio perto de rios, talvez, vocês acham que Deus não manifestaria lá por alguma questão? Pensa um pouco. Então, o que nós queremos dizer para vocês? Que Deus está em todas as religiões, em todo lugar que se busca. E disse Jesus, e batei e abrir-se-vos-á, e buscai e achareis. Eu quero dizer para vocês, em todos os lugares que se dedica, de alguma forma, a cognizar Deus, Deus está lá. Não importa se o líder é intelectual, se ele é analfabeto, talvez. Para Deus não importa. Para Deus não importa. Então nós queremos dizer para vocês que Deus está em todas as religiões. É por isso que nós dissemos que não é necessário e você sair da sua doutrina, da sua crença, da sua religião e ir para A, B, ou C, ou D. Por quê? Porque se você não acha na sua, o que será que está acontecendo? Será que você não está procurando a religião nos homens, na pessoa que está lá na frente e falando de Deus? Será? Então, se você está procurando Deus, você precisa procurar dentro de você. Jesus disse, não procurar ali nem lá, procure dentro de vós. Então, eu queremos dizer para vocês que em todas as religiões está Deus. E queremos direcionar uma linha de raciocínio, porque nós já dissemos isso, o nosso papel não é doutrinar ninguém, não é convencer ninguém, não é condicionar ninguém. O nosso papel é amar, é passar a realeza de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus. Para quem? Para todas as religiões, para todos os homens e mulheres e crianças e que tenham boa vontade. E se podemos dizer, nesse contexto das religiões, qual é a proposta? Que vocês creem num Deus que foi humanizado e puseram barba, cabelo, mão, pé, raiva, brava, revolta. O Deus que vocês creem, ele salva uma criança para não morrer, a mãe fala, meu Deus, muito obrigado, eu fiz uma oração, meu filho não morreu, mas o filho da vizinha morreu.
o filho da outra pessoa lá morreu. E às vezes um senhor de 50, 70 anos que estava todo doente e fizeram orações para ele e foi pedido a Deus de orações, fizeram uma corrente de orações e esse homem de 60, 70 anos viveu. E os filhos, a esposa, os amigos, como Deus fez uma obra, como dizem muitas religiões, Deus fez a obra porque o João não morreu, mas morreu o Zezinho que tinha acabado de nascer, coitado, não é? Acontece. E por que Deus deixaria o João de 60, 70 anos e viver e mataria Zezinho que nasceu há poucos instantes? Então vocês entendem que se Deus é bom, Ele não pode agir dessa forma. Não é assim que funciona. Que Deus mata um, Ele ressuscita outro. Então esse fenômeno, ele acontece, não é porque Deus escolhe, porque Deus prefere alguém A, B ou C. E vocês precisam mudar a convicção de vocês, se vocês quiserem. Ou por isso que nós dissemos, questionem, busquem. Entra na tua igreja onde você frequenta, por isso que dissemos que não precisa mudar, a não ser se você está muito descontente onde você está, vá em qualquer outra. Por quê? Aonde você for, se você pegar e conhecer alguém que seja espiritualizado em Deus, não que fale de Deus, mas alguém que conheça Deus, em qualquer doutrina, em qualquer religião, em qualquer elemento da natureza, em qualquer sofrimento, em qualquer tragédia da humanidade, como alguns chamam, em qualquer castigo, a pessoa que tem a conexão com Deus, que conhece Deus, ela sabe em que lugar Deus está ali. Então, se você, como é o caso da maioria das pessoas que ainda não conhece Deus, que fala de Deus, que prega Deus, que verbaliza Deus, mas não conhece a pessoa, se podemos dizer. Porque Deus não é pessoa, Deus é um espírito, não é um homem, não é mulher, se podemos dizer, uma energia. Então, quando você conhece Deus, você consegue ver em todas as coisas. E se você ainda não conhece, não viu Deus, pergunte. Talvez antes de criticar o líder religioso da tua crença, ou criticar os fiéis que frequentam a igreja com você, ou falar que tem defeitos, ou que está errado, ou qualquer algo que vocês façam. Antes de vocês acharem os defeitos que estão nas pessoas, pergunte para Deus, Deus, aonde o Senhor está aqui? Em qualquer igreja, que você, com uma devoção pura, pedir Deus, eu não vou ficar pensando que o pastor, que o líder, que o padre, o representante religioso desta crença está falando, eu não vou ficar pensando, eu não vou ficar julgando, eu não vou ficar analisando, eu só quero, Deus, que o Senhor mostre para mim aonde o Senhor está neste tempo. E se você quiser fazer isso na natureza também não tem problemas. Porque Deus, como diz o apóstolo Paulo, e Deus não fica escondido nos templos feitos pelas mãos dos homens. Deus, Ele habita os corações dos filhos que permitem, que abrem as portas para que Deus se manifeste nele. Como estamos falando numa questão teológica e estamos abordando de uma forma mais religiosa, estamos usando os templos, as igrejas, para que todos os frequentadores, todos os religiosos, em vez de ver os defeitos dos participantes da tua igreja, é que você pergunte para Deus, na minha igreja, Deus, onde o Senhor está? Aonde o Senhor se esconde? E você colocou aquela metáfora de que Deus esconde no coração do homem
Ainda não coloquei ainda. Mas a Simone vai colocar uma metáfora e que Deus se escondeu nos corações da humanidade. Porque é o lugar aonde o homem menos procura Deus. O homem procura Deus no rio, procura Deus nas meditações, e nas viagens, nas peregrinações, e nos jejuns, e nas igrejas, e nos líderes das igrejas, e tantos lugares. Mas nós já dissemos N vezes para vocês, Deus está dentro de você. Quando nós estamos falando para você, perguntar para Deus na tua igreja, Senhor, ou Deus, ou Pai, como você se dirige a Ele, aonde o Senhor está? Mostra para mim. Porque se você, de uma forma responsável, de uma forma devota, com uma devoção pura, você pedir para Deus mostrar para você aonde Ele está naquela igreja que você vai, Ele vai mostrar para você. Porque em todas as igrejas Deus está lá. Porque Deus não abandona os filhos dele. Deus não deixa os filhos deles a sós. Então nós queremos quebrar esses paradigmas. Que se vocês realmente amam a Deus e amam a obra de Deus, então vocês devem amar os irmãos que são de outras crenças, que são de outras doutrinas. Vamos pensar, como eu estava falando esses dias com os amigos, todos falam, porque Jesus veio e salvou. E perguntamos, e quem veio antes de Jesus? Como foi? Que só Jesus salva. E toda a vida que existiu antes do Cristo, foi tudo para o inferno? Será que foi? Hã? Não tem sentido, né? Não. E Deus empurrou, falou, não, deixa todo mundo ir para o inferno, só depois que Jesus vem, e aí nós vamos levar alguém para o céu. Ou para o purgatório, talvez. Então nós precisamos que vocês comecem a raciocinar. Não precisa mudar de religião. Não precisa deixar de ir aonde você está indo. Não precisa deixar de frequentar aonde você frequenta. Mas precisa conhecer Deus. Precisa encontrar Deus. Vocês não precisam de doutrina. Vocês não precisam de religião. Vocês precisam de Deus e do amor de Deus. Aonde? Aonde vocês encontrarem. Então, se você for no A, B, C, D, não importa que vai, importa encontrar Deus, encontrar o amor de Deus. Ah, mas eu me sinto bem no outro. Então vai aonde você se sente feliz. Mas é melhor que você vá onde você se sente feliz e onde você não fica achando os defeitos dos outros. Porque Deus está em todos os lugares. Então é importante que vocês saibam que vocês não precisam de uma doutrina, vocês não precisam de uma religião, vocês precisam de Deus. Vocês precisam do amor de Deus em vocês. Vocês precisam despertar Deus. Vocês precisam, como falamos antes, divinizar o homem e não humanizar Deus. Aonde? Nas religiões. Aonde se fala de Deus, porque não é ainda um hábito para boa parte, mas muitos já estão diferentes. O mundo está com muitas mudanças. Pessoas já hoje caminham falando com Deus, pessoas dirigem falando com Deus, pessoas trabalham falando com Deus, pessoas plantam falando com Deus, pessoas capinam falando com Deus, pessoas voam falando com Deus, pessoas navegam falando com Deus. Mas não é o hábito da maioria ainda. A maioria está que vai para a igreja, como às vezes nós passamos segunda, quinta, sábado. Tem os dias específicos, né? É como se Deus marcasse um horário. Eu vou estar amanhã lá. E se for à tarde? Não, à tarde eu não vou. À tarde eu não vou estar lá. Não vou estar lá. Então nós falamos já no ano passado para quebrar esses paradigmas. Que Deus não é um homem neurótico, que ajuda um e castiga outro, que tem dia que faz coisas boas, tem dias que faz coisas ruins, como por exemplo essa história da Covid, que Deus está castigando a humanidade. Isso é uma grande mentira, porque vocês vão ver o pós-Covid, como vão dizer muitos, ainda bem que veio a Covid.
Quantas coisas vocês não sabiam e vocês vão saber depois da Covid. Quanta união que não demoraria 300, 400 anos para uma nação se respeitar diante da outra. E agora com a Covid todos ficam amigos, e um compra medicamento do outro, o outro vende medicamento para um, e todos falam, olha que bom que você me ajudou. E muitas questões mais macro, porque no micro a proposta é perder o medo. Que nós falamos em 2019, falamos, ano que vem, 2020, vocês precisam perder o medo, a culpa e a maldade. Então vocês precisam perder o medo, a culpa e a maldade. De não querer mal para você, de não querer mal para os outros. Muitos entendiam talvez que fosse só uma brincadeira da nossa vida, da nossa parte. Alguns diziam, mas que é isso? Que é isso? Isso é o que vocês estão vivendo. Eu acho que quanto mais a gente perder isso, melhor a gente, principalmente nesse momento, né? Sim. Melhor a gente vai conseguir passar por ele, né? Passa por ele. Então... E tem como passar pela Covid sem medo, sem desespero, sem angústia. Sabemos que milhares de pessoas estão sofrendo questões financeiras, questões da saúde, questões de ansiedade, pânico e tantas outras psicopatologias, mas isso é necessário. Por quê? Eu não vou falar nesse tema, mas nós vamos falar um outro dia, mas só para vocês entenderem. Como que você vai saber? Usar a parábola da Bíblia, mais fácil. Que Jesus fala, deixa crescer o joio e o trigo. Quando crescer e amadurecer, nós só colhemos o trigo e deixamos corto o joio e já queima o joio. E como Deus, vamos pensar, como a divindade, vamos pensar, mesmo sabendo, sem que você se reconheça como tal, como que vai saber a maldade ou a bondade? E é nesses momentos de dificuldade que cada um põe para fora aquilo que é. E é bom até para a gente, dessa maneira como você está falando, né? Eu acho que a gente tem joio e tem trigo dentro da gente, né? Então, assim, eu acho que as situações, elas vêm para demonstrar realmente, olha, eu ainda tenho um tanto de joio aqui nessa determinada situação. Então, como que eu vou cortar ele se eu não tiver situações que façam, né, realmente com que ele apareça para cada um, para cada situação. Que põe você em contato com uma situação em que as suas entranhas internas venham para fora, se manifestem. E é muito interessante você ver como nós vemos do nosso lado, porque às vezes há pessoas que não manifestam, não verbalizam o desespero, a angústia, a revolta, a contrariedade, mas em sistemas de ansiedade, de confusão mental, de insônia e de irritação e de frustração. E ela manifesta o joio dela. Sim. Outras verbalizam. Mas é o que? É a colheita que Deus está fazendo. E precisa haver esta situação aonde talvez se fosse 50 anos atrás, 100 anos atrás, países tivessem se arremessado contra outros por conta do que aconteceu. E o que está acontecendo? Toda a humanidade focada na busca da vacina. Todos. Sim. Todos. Isto é uma união consciencial. Isso, só podemos dizer, é um entrelaçamento cósmico divino. Isto igualou todos os pobres e ricos, sabendo que a enfermidade veio da classe mais beneficiada. Não foi a classe baixa, pobre que fez. Foi a classe mais privilegiada. Mas isso não é para acusar, isso é para dizer, vocês são todos iguais. Vocês são irmãos. E por isso que estamos falando da questão da
as religiões, que enquanto vocês, porque pensa um pouco, se as religiões, se as pessoas que clamam Deus, se as pessoas que verbalizam Deus, se as pessoas que doutrinam Deus, se as pessoas que pregam Deus, porque as que vivem Deus não fazem isso. Isso é o que eu falei, as pessoas que fazem. Porque quem vive Deus não é contra o irmão de outra crença. Sim. Ele não critica o irmão de outra crença. Ele não acha que ele é certo e o outro irmão é errado. Esses nomes que eu dei são nomes de doutrinas. Se as doutrinas que estão popularizando o nome de Deus vivem em conflito, como pode a sociedade ter harmonia? Você quer estar professando, né? Se o mínimo que seria é as doutrinas serem nós, eu vou ser irmão de você, irmão de você, você, e somos todos amigos. Pensamos, vestimos roupas diferentes, mas somos todos iguais. Somos todos filhos do mesmo Deus. Só escolhemos caminhos diferentes, Sim, né? mas futuramente será assim. Futuramente será assim. Muita paz, amor, compreensão, tolerância, compaixão entre as religiões e entre a humanidade. Amém, amém e amém.